ao esporte e à família, lamentou Radamés Latari, vice-presidente da CBV. Além de comandar a entidade, Toroca também esteve à frente da Federação Alagoana de Voleibol por mais de 3 décadas e chegou a presidir o CRB, um dos principais times de futebol do seu estado, após o registro de agressão a jornalistas durante a reunião de líderes sul-americanos. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, Marcos Antônio Amaro, determinou a abertura de sindicância para apurar o que teria acontecido e apontar os responsáveis. Na noite desta terça-feira, 30, ao menos 3 jornalistas denunciaram terem sido agredidos por seguranças que faziam a linha de contenção da área no Palácio do Itamaraty para barrar o acesso aos chefes de governo que participavam do encontro. O momento da agressão aconteceu durante a saída do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, enquanto os jornalistas tentavam fazer registros e entrevistar o presidente venezuelano. Embora Maduro estivesse escoltado por seguranças próprios, não há relatos de que a imprensa tenha sido hostilizada de alguma forma pela equipe da Venezuela, mas que a violência teria partido de integrantes do GSI que faziam a segurança no momento. O GSI irá emitir nota assim que tiver mais informações sobre a instauração do processo. A CPMI do 8 de janeiro se reúne amanhã para votar o plano de trabalho que será apresentado pela relatora, a senadora Elisiane Gama Cidadania, enquanto o presidente da comissão, o deputado Arthur Maia, União Brasil, define o corpo técnico que deverá assessorar o colegiado nas investigações. Já foi feita a requisição de 2 delegados da Polícia Federal, além de uma dezena de técnicos legislativos. Avalia-se a possibilidade de convocação de algum integrante do Ministério Público. Em relação ao cronograma de audiências, surgiu uma divergência entre Maia e Gama. A senadora defende a realização de 2 sessões por semana. O Palácio do Planalto chegou a propor que fosse apenas uma por semana, como forma de obstruir o avanço dos trabalhos. O deputado acredita que a comissão deve se reunir pelo menos 3 vezes por semana, para conseguir ouvir autoridades, empresários e manifestantes, requisitar e analisar documentos e cumprir diligências. Integrantes da comissão pretendem pedir cópia do inquérito que tramita no Supremo, perícia das imagens do GSI e relatórios de inteligência produzidos pela PF, pela ABI e demais serviços de informação. A CPMI do 8 de janeiro deve durar 6 meses, mas pode ser prorrogada. Além de apurar os atos de organização e financiamento da invasão às sedes dos 3 poderes, o colegiado deve investigar a eventual omissão de autoridades. De acordo com os dados divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD Contínua, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a taxa de desemprego ficou em 8,5% no trimestre de fevereiro a abril de 2023. O número indica estabilidade, já que ficou em 8,4% no trimestre de novembro de 2022 a janeiro de 2023. O percentual de desempregados recuou 2,0 pp, em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior, quando a taxa de desocupação era de 10,5%. Esta é a menor taxa para um trimestre encerrado em abril desde 2015, quando ficou em 8,1%. Em números absolutos, a população desocupada ficou em 9,1 milhões de pessoas, ou seja, manteve patamar semelhante ao trimestre anterior, 9,0 milhões, e recuou 19,9%, menos 2,3 milhões de pessoas, na comparação anual. O dado deste trimestre até abril veio abaixo das expectativas de analistas do mercado, que chegaram a projetar um patamar de até 8,8% para o período. Essa estabilidade é diferente do que costumamos ver para este período. O padrão sazonal do trimestre móvel fevereiro-março-abril é de aumento da taxa de desocupação, por meio de uma maior população desocupada, o que não ocorreu desta vez, explica Alessandra Brito, analista da pesquisa, no relatório divulgado pelo IBGE. Por outro lado, o número de pessoas ocupadas, de 98 milhões, recuou 0,6%, ou menos 605 mil pessoas, na comparação com os resultados do trimestre terminado em janeiro. Vale destacar que a população desalentada, que é aquela que já desistiu de procurar emprego por diversos fatores, ficou em 3,8 milhões de pessoas, o que representa a queda de 4,8%, menos 192 mil pessoas, em relação ao trimestre anterior e 15,3%, menos 682 mil pessoas, na comparação anual. A PNAD contínua é o principal instrumento para monitoramento da força de trabalho no país. A amostra da pesquisa por trimestre no Brasil corresponde a 211 mil domicílios pesquisados.
Cerca de 2.000 entrevistadores trabalham na pesquisa em 26 estados e Distrito Federal, integrados à rede de coleta de mais de 500 agências do IBGE. Um levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas nesta quarta-feira, 31, mostra que a aprovação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, PT, é considerada péssima, ruim ou regular por 63,1% da população de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina. Ao todo, foram entrevistadas 772 pessoas entre os dias 26 e 29 de maio. De acordo com o levantamento, 36,5% considera a gestão do petista como péssima enquanto outros 5,4% a avaliam como ruim. Do total de entrevistados, 21,2% acham o governo Lula regular. Do outro lado, 20,1% consideram a atual gestão como boa e outros 14,2% analisam o atual mandato de Lula como ótimo. Cerca de 2,5% dos entrevistados não souberam responder ou não quiseram opinar. Questionado se aprovam ou não o atual governo, 45,9% dos entrevistados disse que aprova a gestão Lula, com outros 48,4% dizendo reprovar a condução do petista como chefe do executivo. Outros 5,7% disseram não saber ou não opinaram. A maior aprovação de Lula vem dos eleitores com idade entre 60 anos ou mais, onde a taxa é de 51,5% de avaliação positiva. Por outro lado, a menor aprovação fica entre os eleitores de 25 a 34 anos, com 51,9% desaprovando o governo. Outro dado mostrado pela pesquisa é de que o governador Jorginho Melo, PL, tem a aprovação de 65,9% da população de Florianópolis, enquanto 26,2% desaprovam sua gestão. Deste total, 12,6% consideram a administração de Melo como ótima e outros 37,6% como boa. Do outro lado, para 8,2% dos entrevistados, a gestão é ruim e para 11,4% ela é péssima. Cerca de 25,9% a classificam como regular. O governo federal aprovou um novo adicional para o Bolsa Família, beneficiando diretamente as mulheres em período de amamentação. Esse adicional, que será parte do benefício variável familiar, garante o incremento de R$ 50 por mês, reconhecendo a importância desse período para a saúde e o desenvolvimento infantil. A inclusão do adicional para nutrizes no benefício variável familiar vem para fortalecer ainda mais o suporte financeiro às famílias em situação de vulnerabilidade. Esse benefício já contemplava o repasse de R$ 50 mensais para crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, além de gestantes que estão realizando o acompanhamento pré-natal. Vale informar que o benefício variável familiar é acumulativo e ilimitado, ou seja, o governo deve realizar o repasse para todos os segurados que se enquadram nos critérios do adicional, dependentes de 7 a 18 anos, gestantes e nutrizes. Além do variável familiar, o Ministério do Desenvolvimento Social, MDS, seguirá realizando o repasse do benefício Primeira Infância, que oferece um repasse de R$ 150 para cada criança de 0 a 6 anos completos. Uma das características importantes do benefício Primeira Infância é que ele é adicional e ilimitado, ou seja, todas as famílias que se enquadram nos critérios estabelecidos têm direito a receber o repasse de R$ 150 para cada criança de 0 a 6 anos completos. Isso significa que o benefício não está sujeito a um número máximo de filhos nessa faixa etária, abrangendo todas as crianças que se enquadrem nos requisitos. O valor do repasse é destinado para ajudar as famílias a custear despesas relacionadas à alimentação, saúde, educação, vestuário e demais necessidades